Olá, está no ar o Código Aberto. Eu sou a Natália Souza e nesta edição vamos falar sobre como a inteligência artificial revoluciona o marketing nos dispositivos móveis. Para explicar melhor sobre o tema, recebemos de forma remota o especialista em marketing digital, Fernando Cabral. Fernando, muito prazer e obrigada pela sua participação no Código Aberto. Olá, Natália. Obrigado você pela oportunidade de bater esse papo. Maravilha. Bom, para começar, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória profissional, por favor. Legal. Estou há 20 anos trabalhando com marketing digital, já participei, já estive do lado do canal, sendo um apresentador de publicidade, sendo um publisher, já estive do lado de um provedor de soluções, provendo a nuvem de marketing dentro de empresas como Salesforce. E há 6 anos estou na Just, uma empresa focada em marketing mobile, um analytics mobile. Sou o gestor da região, apoiando empresas como Mercado Livre, Itaú e outros gigantes do mercado a crescer e entender seus dados, seus usuários, evoluir sua estratégia no marketing mobile. Legal, bastante experiência. E como que você chegou na inteligência artificial? Foi recente ou já faz um tempo? Na verdade, não fui eu que cheguei na inteligência artificial, ela que chegou na gente, né? Não tem como evitar a chegada dessa tecnologia que cada vez se populariza mais e que tem ajudado, está ajudando e tem muito para evoluir nos profissionais de marketing. O universo de marketing digital ele é cada dia mais complexo, cada dia a gente tem um volume maior de dados, de tarefas para realizar, e a inteligência artificial ela é a única forma que possibilita a gente fazer tudo isso que o mercado está exigindo da gente. Então, além de usar as ferramentas que estão disponíveis no mercado, que todo mundo tem que começar a fazer o uso, a gente também está disponibilizando ferramentas para o mercado, para que os profissionais consigam entender o que eles estão fazendo e fazer de uma forma mais assertiva e mais ágil. Você disse um ponto muito interessante, que é a inteligência artificial chegou até nós. Nós não fomos buscá-la, né? Com ela veio de uma facilidade muito grande e muito sem nós buscarmos, sem nós nos interessarmos de fato. Vamos buscar um curso para entender melhor como funciona. Não, ela está instalada nos nossos celulares, nos nossos smartphones, e aí, meio sem saber, a gente já está utilizando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sempre tem aquela brincadeira de, putz, parece que o celular estava ouvindo o que eu estava falando, e muitas vezes é realmente a inteligência artificial entendendo antes de você saber o que você queria. Muitas vezes a inteligência artificial está prevendo o que vai se passar e está conseguindo entender uma quantidade que era impossível de se mensurar pelo humano de dados, né? A inteligência consegue entender isso e prever o que vai acontecer no futuro, além de apresentar experiências personalizadas e evoluir a forma como a gente está trabalhando. E como é essa relação da inteligência artificial com o marketing? De fato, na prática, para quem ainda não consegue mensurar, como que funciona e como que vocês estão trabalhando para isso também, né? A gente vê no marketing digital, principalmente alguns pilares onde a inteligência artificial está fazendo essa grande revolução e apoiando os profissionais de marketing. Muito na criação de conteúdo, então, entendendo o que o usuário consome, personalizando o conteúdo, personalizando até o aplicativo. A
a visualização do aplicativo, a forma como ele navega, a análise, como eu disse há pouco, desse volume gigantesco de dados para poder prever o que o consumidor vai querer no futuro, para conseguir prever qual é o melhor consumidor, quando que esse consumidor vai converter. Putz, eu trouxe um usuário novo, esse usuário ele vai realmente fazer uma compra em quanto tempo, como que eu vou fazer a jornada trabalhar a jornada desse usuário, como que eu vou segmentar também, que é outra forma que a inteligência artificial está ajudando muito. Então, eu entendo quem são meus usuários, eu segmento e o outro pilar que é muito importante, que é a automação. Como que eu vou automatizar essa comunicação, essa customização, todo esse universo para trazer uma experiência personalizada ao usuário, para que ele consiga ter, para que eu traga, que eu faça que o meu aplicativo, que minha loja virtual seja a mais atrativa para ele. E essa personalização facilita até no seu trabalho também, né? Para escolher, de fato, alguns posts, por exemplo, relacionando aí com as redes sociais, alguns posts, algumas tendências, conteúdos temáticos também, né? E até algumas perguntas para o seu cliente também, né? Como ele prefere que o trabalho dele seja divulgado, enfim, seja apreciado aí pelo público também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala da adoção de novas tecnologias, a gente teve, nos anos 90 a internet, há poucos anos os smartphones. Agora eu acho que a principal tecnologia que a gente tá falando é da inteligência artificial, essa evolução da inteligência artificial, principalmente agora a generativa, criando conteúdos, criando coisas. E eu entendo que sempre que vem essa tecnologia nova, existe esse período de adaptação e como que a gente vai trabalhar com ela. Então, quando veio o carro, o cocheiro só perdia o emprego se ele não se adaptasse, se ele não aprendesse a dirigir um carro e se tornasse um motorista. Como que a gente vai estar se adaptando a isso e como que isso vai sugerir, como você disse, um post, como que isso vai sugerir um conteúdo, como que isso vai customizar. Porém, por mais que a inteligência artificial evolua, agora a gente precisa sempre ter um mediador humano, entendendo se o conteúdo está correto, se o conteúdo ele atende às normativas de privacidade, LGPD no Brasil, GDPR na Europa, entre muitas outras que existem. Como que se isso está, se a inteligência, se o que ele está sugerindo está na direção da minha estratégia, sempre tem que ter um humano ali atrás, apertando o botão e direcionando para onde a gente vai. A inteligência artificial te ajuda muito nessa análise de dados que eram impossíveis antigamente. Existem muitas metodologias de marketing que só estão sendo viáveis hoje em dia pela possibilidade de analisar diversos canais e uma quantidade gigantesca de dados e trazer isso mastigado para o profissional. Então, hoje, um profissional de um nível mais, um entrante no mercado, uma pessoa mais júnior, ela consegue fazer as perguntas básicas e a inteligência artificial responder, por exemplo, qual é o seu melhor criativo para uma campanha, qual é a campanha que está trazendo mais resultado, qual é a melhor retenção do meu cliente, qual é o canal que traz o meu melhor usuário. Ele consegue responder isso muito rapidamente. Já um profissional com um nível mais elevado vai fazer perguntas muito mais estratégicas e vai entender a, vai conseguir entender realmente como usar os dados para mudar a estratégia em real time.
que hoje em dia, se você demorar um pouquinho, o seu concorrente pode estar utilizando a inteligência artificial e você ficar para trás. Então, é muito importante todo mundo aderir e saber como pilotar uma inteligência artificial. E você disse um ponto muito importante que é a questão da mediação humana, né? Sobre as pessoas terem domínio claro, da utilização das diversas ferramentas aí que estão na palma da mão, como o smartphone, por exemplo, mas, claro, não deixar que estes robôs tomem o nosso lugar também, né? Porque muitos especialistas até comentam que os empregos, como você bem disse agora também, não serão substituídos. Nós que teremos que nos adaptar a estas novas tecnologias, a estas novas atividades, a estas novas ações, né? Então, é um recado muito importante. As pessoas precisam se atualizar, precisam se adaptar a este novo modelo de vida, de comportamento, mas não deixar, não se acostumar com ele também, né? Exatamente. E existe a adaptação. Sempre quando chegou a internet, todo mundo precisou se adaptar e saber o que usaria. Quando o Uber chegou, para muita gente parecia um absurdo entrar no carro de um desconhecido. Hoje é algo que faz parte da realidade da população do mundo todo. Os aplicativos financeiros, né? No Brasil ainda que a gente tem um cuidado um pouco maior do que em outros lugares por conta de fraude, outras coisas que são comuns no nosso país, a gente tem essa adaptação que levou bastante tempo para uma pessoa fazer uma transferência via aplicativo. Tudo isso foi acelerado, claro, na pandemia, quando o pessoal não podia sair de casa e a gente viu muita gente aceitando essas novas tecnologias e cada um se adaptando e usando da forma que, que facilitava a sua vida. Então, agora a gente vê a mesma forma, a gente vê que vai ter especialistas utilizando isso. Quem trabalha com marketing digital está inserido, como eu disse, a tecnologia ela já dominou o que a gente está fazendo e a gente utiliza o tempo inteiro para não ficar para trás, mas cada um vai ter que se adaptar, ter uma mediação e também entender o que está ocorrendo, o que é uma inteligência artificial, o que pode ser uma imagem gerada ou não, o que é um texto gerado por uma inteligência artificial. Esse é um limite que ainda vai levar um tempo para a gente entender. Muita gente não vai conseguir acompanhar, mas quem fizer o uso e conseguir acompanhar e utilizar da forma certa vai estar cada vez à frente. A inteligência artificial tem um fator interessante que é muito difícil correr atrás de quem já está à frente, porque a evolução ela é exponencial. Então, quanto mais rápido as marcas se aderirem ao uso da inteligência artificial, mais elas vão evoluir e mais difícil vai ser com que um competidor corra atrás, entrando posteriormente. E como é o perfil dos seus clientes? Se você puder, é claro, falar um pouco do histórico deles, como eles funcionam, se os representantes estão já bem conectados também nessa era tecnológica da inteligência artificial, por favor. Não, é legal. E como eu disse, a gente vê diferentes tipos de profissionais, em diferentes níveis de carreira utilizando. O Brasil, 98% das empresas já aderiram a alguma forma de inteligência artificial, 90% dos líderes acham que a inteligência artificial vai trazer economia. Não vejo o mercado pensando que muita gente vai perder emprego. Eu vejo o mercado com uma visão muito similar à minha.
de que as pessoas vão se adaptar e a gente vê profissionais de todos os níveis fazendo uso, como os entrantes fazendo um uso mais básico e pessoas com um nível mais elevado fazendo um uso de uma análise preditiva de como que vai ser o meu usuário daqui 15 dias, o que que eu vou estar fazendo no futuro, como que eu me planejo agora já para converter um usuário até a utilização de uma resposta, de um atendimento básico. Porém, como eu disse, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode incorrer em respostas, em conteúdos que não estejam de acordo. Portanto, sempre um humano vai ser importante nessa equação. E como que a gente pode equilibrar esse contato com os clientes, no seu caso, no diálogo ali, nas negociações de conteúdos, de posts, enfim, de tudo o que você faz dessa relação com os clientes, como resistir, como trabalhar essa resistência dos clientes que não estão ainda adeptos à inteligência artificial, à tecnologia, e aos que estão até demais, como frear um pouquinho. Eu lembro que, como eu disse, né, a gente teve essa barreira a ser quebrada uns anos atrás, em alguns setores. É, existe, é claro que os primeiros entrantes, eles correm na frente. Como eu disse, no caso da inteligência artificial, é muito difícil acompanhar por mais que um investimento seja muito alto de uma empresa que começa a fazer isso posteriormente, é muito difícil acompanhar quem já está fazendo há um bom tempo. Porém, a gente é uma tecnologia antiga, a teoria já é desde da década de 50, a gente vem evoluindo ao longo dos anos, na década de 80 com uma evolução maior, com machine learning, nos anos 90 com deep learning, conseguindo entender mais dados, já emulando um ser humano, agora com a criação de conteúdos de imagem, com a IA generativa, mas a gente tem que ter cada um ao seu tempo também. É importante que todos façam uma adoção, porém, se o seu business não exige tanto, se você não tem uma quantidade de dados tão interessante para compartilhar, para ser analisada, se você está começando, você talvez vá fazer o uso muito mais da criação de um conteúdo do que uma análise preditiva, porque você não tem dados para prever. Ou então você vai ter que buscar uma empresa especialista que tenha um banco de dados muito grande, que possa utilizar esses dados, obviamente, de forma anonimizada, para fazer uma projeção baseado nos seus usuários. Porém, eu acho que cada um tem que ter o seu tempo na forma de uso, mas começar o mais rápido possível. Não, com certeza, até só para entender de fato como funciona, enfim, pesquisar um pouco a fio, né? Quais são as principais plataformas de celular mesmo, né, que são mais acessíveis aí para a população, e as avançadas deixa um pouquinho para depois, né? Porque primeiramente o que a gente pode falar de fato que precisa chegar é o acesso, e para muita gente já está chegando, porque se vocês conseguem perceber aqui no nosso GC aqui embaixo, que é essa frase, que 90% da população já tem acesso a essa tecnologia, né, Fernando? Pelo menos algumas plataformas aí de inteligência artificial, né? A adoção de algumas ferramentas no passado levavam alguns meses. O ChatGPT, em alguns poucos dias, teve milhões de downloads.
A gente tem também o Gemini do Google sendo disponibilizado. Em média, as ferramentas pagas, elas custam por volta de R$ 100 por mês, num nível entrante, e há ferramentas super evoluídas com custos muito mais altos, que são utilizadas, na maioria das vezes, por empresas. Uma das coisas importantes da gente pensar também, quando você está utilizando uma inteligência artificial, é que o desenvolvimento da inteligência artificial é caríssimo, o processamento desses dados, essa quantidade de dados gigantesca, é caríssimo. E essa empresa, como que ela está se monetizando além das vendas, né? Quando ela vende uma versão por assinatura. Quem não está na versão por assinatura está compartilhando dados com a ferramenta. Então, tudo que a gente imputa nessas ferramentas gratuitas, a gente está oferecendo a nossa e tudo que a gente está pondo o nosso conhecimento lá, fazendo solicitações e toda alteração que a gente faz, tudo que a gente soma de dado ali, soma de pesquisa, ela vai utilizar esse conhecimento também para melhorar a própria solução. Então, tudo que você puser como empresa de dado dentro de uma inteligência artificial gratuita, você está deixando esses dados abertos para o público. Eu acho que essas são as principais ferramentas que a gente tem disponíveis hoje no mercado, gratuitas. Existem muitas outras para criação de conteúdo, criação de música, criação de imagens. Existem ferramentas específicas, mas a maioria delas faz um pouquinho de tudo. Fernando, falando em público, inclusive, queria que você falasse agora sobre essa aproximação mais humana que a inteligência artificial precisa e está começando a ter com as pessoas, com o público em geral. Por exemplo, nós temos dois exemplos aqui, os chatbots e o atendimento em telemarketing, por exemplo, que ainda não é muito amigável na percepção das pessoas, da população. Como que a gente pode fazer com que essa inteligência artificial se aproxime para o bem das pessoas e facilite aí a comunicação e até o trabalho das duas pontas, né? A gente tem um atendimento por um chatbot já há alguns anos, e se a gente for pensar como que era há uns 6, 7 anos atrás, para o que a gente tem hoje, está muito melhor, né? Tá? Eu não diria humanizado, porque é muito complexo, e eu acho que é muito importante até que não seja tão humanizado para que a gente entenda que a gente não está sendo atendido por um humano, mas que seja algo mais personalizado possível. Então, que tenha essa mediação humana para que seja personalizado. E muitas vezes o que importa para o usuário, é claro que a gente, principalmente o mercado latino, a gente gosta desse atendimento, esse calor, essa proximidade com uma pessoa. Porém, se a gente encontra num atendimento uma agilidade, uma precisão maior, por mais frio que seja esse atendimento, a gente vai preferir falar com um robô que é mais preciso e mais ágil do que com um humano. Então, a gente vai chegar num equilíbrio dessa harmonia entre o que a frieza de um robô versus a agilidade e a performance que ele consegue proporcionar para a gente.
Fernando, muito obrigada. Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Queria que você desse um recado final aí sobre quem está trabalhando, para quem está trabalhando com marketing ou para quem pretende trabalhar com marketing e deseja essa aproximação mais humana da inteligência artificial para o cliente. Por favor. Eu acho que é um pouco de começar a usar, de tentar fazer, começar simples, igual todo mundo começou, no exemplo que eu dei anteriormente, de aplicativos bancários, no Pix. Todo mundo fez, o primeiro Pix que todo mundo fez, aposto que foi menos de R$ 1 para ver se dava certo. A utilização também tem que começar a utilizar a inteligência artificial de forma comedida, entendendo com tarefas simples, e à medida que você estiver utilizando mais, você vai se familiarizar com a solução, você vai conseguir realizar tarefas mais evoluídas e mais complexas. Cada dia você vai ganhar mais tempo, cada dia você vai saber customizar mais as suas solicitações, as suas mensagens, as suas previsões. O importante, eu acho que é realmente começar e cada um fazer o seu uso, mas não deixar para depois. Começar agora, por mais que comece de uma forma simples, comece a utilizar e ganhe tempo. Porque o futuro já começou, né, Fernando? Muito obrigada. A gente poderia passar horas e horas falando sobre marketing digital, sobre inteligência artificial, mas o nosso tempo é curto, os nossos compromissos chegam, mas as portas aqui da Rede Alesp estão abertas para te receber, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você. E esta edição do Código Aberto fica por aqui. Não perca os nossos outros conteúdos aqui na Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.